Este programa é livre para todos os públicos. Olá, muito boa noite para você, nosso telespectador da TV Câmara. Eu sou Rebeca Paroli Macou e começa agora mais um Jornal da Câmara. Com uma redação imprecisa em diversos pontos, a proposta do Executivo que busca regulamentar a coleta seletiva em condomínios precisará passar por readequação antes de seguir com sua tramitação. A conclusão veio da reunião pública que discutiu o tema, promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. O projeto de lei complementar 14 de 2022 precisará ser readequado para esclarecer pontos que hoje geram dúvidas. A proposta do Executivo regulamenta o sistema de coleta seletiva nos condomínios residenciais e comerciais, empreendimentos e empresas geradoras de até 200 litros por dia de materiais recicláveis. O questionamento, por sinal, começa já em relação ao alcance da medida, uma vez que condomínios costumam dispensar mais de 200 litros por dia de material reciclável, sendo que o projeto abrange geradores de até 200 litros por dia. Os trechos que estão com redação confusa foram apontados por participantes da reunião pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara para discutir o texto. O colegiado, formado pelas vereadoras Silvia Morales e Ana Pavão e pelo vereador Paulo Camolese, tem até a primeira semana deste mês para emitir parecer sobre o projeto. Mas, diante da necessidade de várias correções, foi sugerido que o Executivo ou envie mensagem modificativa, deixando mais clara a redação dos trechos motivadores dos questionamentos, ou então peça retirada da propositura, para depois apresentar uma nova versão, já ajustada. Da forma como está, o projeto abre a possibilidade de a coleta seletiva em condomínios ser feita por catadores autônomos, desde que estes estejam cadastrados no site da Prefeitura. O texto também define multas para o descumprimento das regras e cita que, uma vez aprovada, a lei entra em vigor imediatamente, sem dar, portanto, tempo para que os afetados diretamente por ela se adequem. As contribuições foram super válidas e eram as mesmas dúvidas que a gente tinha do projeto de lei, né? Então, por exemplo, vários síndicos, vários presidentes de associações, vários administradores de condomínio trouxeram essas contribuições de como é que vai ser essa coleta, né? Se não tem lixeira ainda no condomínio, como é que vai ser isso? Qual que é a multa e por que essa multa, né? Como que vai ser regulada essa multa? Que eles colocam de 1.000 a 100.000, mas isso vai ser regulado por decreto. E por que essa lei não dá um prazo para adequação e entra em vigor na data da sua publicação? Acho que nesse sentido foram as considerações. Nós, da Comissão de Meio Ambiente, pelo menos agora na reunião, sugerimos que o Executivo mande uma mensagem modificativa, porque tem bastante pontos a ser considerado, né, de acordo com que os síndicos, o pessoal da Cooperativa do Reciclador Solidário, a própria promotora de justiça trouxe, os vereadores. Então, são vários pontos a serem adequados. Então, não deve partir da comissão, deve partir do próprio Executivo essas modificações. Nós estamos com prazo apertado, né? Se não vier essas considerações, a gente vai se reunir na comissão e ver qual que será o parecer. O posicionamento foi compartilhado pelos integrantes da comissão. Então, esse projeto é lindo, esse projeto é rico, mas precisamos organizar coisas básicas, que são ainda as lixeiras. Tem condomínio que não tem lixeira. Como eu vou cobrar que ele faça separação e deixe lixeira separada se ele não tem lixeira? Então, acho que a nossa prefeitura, não tenho certeza, a prefeitura precisa primeiro cobrar o básico e reorganizar o processo do nosso lixo. Depois a gente coloca esse projeto que é tão bonito, grandioso e valioso para a nossa cidade. Então, vamos, com essa proposta, organizar o processo, que foi o que nós pedimos à prefeitura agora, que revejam a nossa reunião e anotem os pontos e nos tragam respostas. Essa reunião hoje ela foi muito produtiva nesse sentido, foi aberta a palavra para todos, né? E muitas dúvidas surgiu. Então eu acho que como resultado foi positivo e acredito que, eu sei que é um processo complicado, questão de reciclagem, e para Piracicaba vai ser bom
principalmente para o meio ambiente, vai ser melhor ainda. O objetivo da Prefeitura com a regulamentação da coleta seletiva nos condomínios é ter maior controle sobre a destinação dos resíduos, já que cresceu o número de pessoas que fazem a retirada dos materiais de forma autônoma, sem respeitar as normas ambientais. Inicialmente, essa proposta ela começou com base numa reunião que o Executivo teve com a Procuradoria, né, Procuradoria Ambiental, para ter um aumento de volume de coleta seletiva de material reciclável, porque nos últimos anos a gente tem observado, de 2019 para cá, muito declínio nessa coleta, né, que foi acumulado, inclusive, lá no reciclador solidário. Então, a quantidade diminuiu demais. Então, essa proposta foi feita para resgatar essa quantidade de coleta seletiva e para a gente conseguir ter os dados de onde está sendo destinado, quem está transitando com esse material, quais são os geradores e ter essa informação para que esse material ela não caia numa área pública, numa área de bota fora, numa área de descarte regular. Então, por isso que a gente fez ela. A promotora de justiça Alexandra Fatioli Martins apontou que o projeto erra ao repassar aos condomínios a responsabilidade pela coleta seletiva, que, como estabelecido no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, deve ser feita pela empresa Piracicaba Ambiental e pela Cooperativa do Reciclador Solidário. O poder público, que é o município, ele delega para uma empresa a coleta, o transporte, o armazenamento e a destinação adequada desses resíduos sólidos que são gerados nas casas e nos geradores em geral. Há que se ter muita rastreabilidade em relação à destinação disso. Por quê? Muitas vezes, o que foi colocado aqui, esse regramento de se entregar para avulsos, catadores ou mesmo pessoas que não estão devidamente fiscalizadas, regularizadas junto ao município, muitas vezes só são retirados os resíduos que têm uma comercialização e o restante disposto inadequadamente em terrenos, em locais impróprios, gerando problemas de saúde pública, degradação do solo e aqueles típicos problemas que a gente vê em muitos municípios, aqui nos diversos ecopontos, aquele acúmulo de resíduos, proliferação de animais, ou mesmo armazenamento em alguns locais. Nós temos alguns acumuladores ou pessoas que guardam indevidamente e acumulando e gerando uma série de problemas no entorno desses pontos e uma série de reclamações. Administradores de condomínios que estiveram na reunião pública também buscaram esclarecimentos sobre o projeto. São inúmeros gargalos. Por exemplo, essa questão é até 200 litros por CNPJ ou por unidade. O prazo para implantação, a gente precisa de um prazo. Os resíduos, eles podem ser misturados, né, os resíduos recicláveis dos resíduos comuns, né, os chamados orgânicos, a questão das multas, como que a gente vai tratar, como que nós síndicos vamos tratar essa questão das multas se os condôminos fizerem a mistura dos materiais. E tem uma outra questão que é bastante importante, se nós temos a preocupação, se a gente vai estar sendo fiscalizado, como que o síndico vai tratar isso no interior do condomínio? Ele vai ter muito mais cuidado com essa separação e aí a gente gera alguns problemas e onde eu não tinha insalubridade hoje eu vou ter. Então, a gente gera porque eu vou ter manipulação. Consequentemente, eu atribuo a questão dos problemas trabalhistas. Então, entre outras coisas, como Ascopel, eu estou aqui para dizer que a gente está à disposição para ajudar a escrever, seja decreto, seja o que for, mas nós precisamos da ajuda, né, dessa abertura do setor público no geral. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente trouxe essa discussão que é extremamente importante sobre o papel dos condomínios, dos estabelecimentos comerciais, no tocante à responsabilidade da destinação adequada dos resíduos. É disso que se trata. Foram feitas algumas considerações, são propostas de ajustes, mas existe o consenso de que isso depende sim de um regramento, da definição de como esses resíduos devem ser separados nas 3 frações, que são os orgânicos, os recicláveis e os rejeitos, que são somente esses que devem ser destinados para um aterro sanitário, e de que forma condicionar.
em relação às novas edificações e às já existentes, que às vezes tem alguns problemas, mas sempre há a possibilidade de se dar um jeito de bem acondicionar para depois dessa separação na origem se fazer a destinação adequada. Veja agora o quadro pela ordem. É um projeto muito importante, que eu saí muito feliz do nosso plenário pela aprovação. Primeiro que ele veio, assim que nós criamos esse projeto, nós tivemos um parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, levamos ele para o plenário, derrubamos esse parecer contrário, ele foi aprovado pela Comissão de Obras também e Serviços Particulares, e a importância a adesivação é na lateral dos nossos ônibus do transporte público. Ali indica, passou um motoqueiro, um ciclista, o próprio pedestre, enfim, naquele trecho onde está o adesivo escrito ali, você pode estar num ponto cego, diz que ali dificulta a visão do motorista, né? Que ele tem ali o retrovisor, mas em determinados momentos, dependendo do trecho que ele esteja passando com o ônibus, ali dificulta muito. E o que nós queremos com isso, Laura? Garantir a vida das pessoas, garantir a segurança da vida das pessoas no trânsito na nossa cidade. Então, ele foi aprovado em primeira discussão, ele virá com uma nova redação e em segunda discussão nós temos certeza que ele virá também aprovado. Nós estamos agora, vale lembrar que a Tupi entrou com um novo contrato emergencial. Então, sendo aprovado já agora em segunda discussão, ela que tem um prazo de até mais 180 dias frente a esse contrato emergencial, pode ser já fixado por ela e futuramente pela empresa que venha pegar o contrato de maneira efetiva. O que nós queremos é garantir a segurança e a vida dos piracicabanos no trânsito referente ao transporte público. Vereadores questionaram em audiência pública se obras necessárias à cidade e programas já em andamento serão contemplados com recursos dentro da receita de 2 bilhões e 600 milhões de reais estimada para o orçamento do ano que vem. Junto com a proposta da LOA de 2023, também foram discutidas as atualizações feitas pelo Executivo na LDO e no PPA. Em audiência pública convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereadores questionaram se obras necessárias à cidade e programas já em andamento serão contemplados pelo orçamento de 2023, que estima receitas de 2 bilhões 624 milhões 850 mil reais. Para o ano que vem, a previsão é de 1 bilhão 931 milhões 968 mil reais para a Prefeitura, 54 milhões e 300 mil para a Câmara, 25 milhões e 25 mil para a FUMEP, 357 milhões 877 mil para o SEMAI, 10 milhões 614 mil para a ENDAP, 243 milhões e 100 mil para o IPASP e 1 milhão 966 mil para o IPLAP. A audiência pública reuniu vereadores e todo o primeiro escalão do governo Luciano Almeida. Ao longo de 2 horas e meia, foram apresentados detalhes dos projetos de lei 201, 202 e 203, todos de 2022 e de autoria do Executivo, que trazem, respectivamente, atualizações no Plano Plurianual de 2022 a 2025, atualizações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2023. O orçamento para 2023 foi elaborado individualmente por cada secretaria, consolidado em função das metas e da nova renovação do PPA e da atualização do PPA-LDO, e foi aprovado dentro dos índices que efetivamente estavam previstos na época que foram efetivados. Alguns projetos, em função das sobras de recursos existentes deste ano, poderão ainda ser suplementados para o orçamento do ano que vem, o que leva à possibilidade de termos um ano com determinada segurança financeira. Para os anos seguintes, aí tudo depende do que acontecer, da eventual forma com que os repasses federais e estaduais venham a acontecer e é o próprio trabalho que seja feito na arrecadação do município. Entre as secretarias municipais, o maior aumento nas receitas será para a pasta de governo, que vai quase dobrar de orçamento, e para a Secretaria de Obras,
que terá 74% a mais de recursos, com a previsão de investimentos em pavimentação e drenagem. Nós já demos a organizada na casa, entendemos como funciona e agora vamos pôr a cidade para melhorar o serviço de zeladoria da cidade. Está precisando muito, a cidade está com uma área meio de abandonada, vamos investir bastante em zeladoria. Estamos em conversa aí com... Vamos ver se vai dar certo, é uma surpresa boa para a gente fazer um raio-x da cidade, da atual situação de pavimento da cidade, o que precisa ser feito para fazer um planejamento aí, estão pensando até em longo prazo, deixar pronto para 10 anos aí um planejamento para refazer toda a malha viária urbana da cidade de Piracicaba. Vai ser um projeto que nós estamos montando aí até para as próximas gestões. Nós sentimos muito falta de projeto pronto aqui, quando assumimos. E se tivesse projeto, nós estávamos executando. Só que demora muito tempo para projeto e até o projeto, licitação, emendas, recursos, ver como vai ser feito, executar a obra, demora um certo tempo. Então vamos executar obras e deixar pronto para as próximas gestões para Piracicaba ter um ritmo de crescimento maior. A discussão das peças orçamentárias contou com o esclarecimento de 21 apontamentos elaborados previamente pela Comissão de Finanças e Orçamento. As dúvidas incluem preocupações quanto a obras que serão realizadas no ano que vem e a forma como as metas financeiras são apresentadas nos relatórios do Executivo. Foi apresentado aqui hoje o orçamento previsto para 2023. Para o município de Piracicaba, mais de 2 bilhões e 600 milhões é muito dinheiro e precisa ser fiscalizado, precisa ser muito bem aplicado em prol da população de Piracicaba. Como Comissão de Finanças, como presidente da comissão, fizemos uma análise prévia junto a técnicos da casa, encaminhamos vários questionamentos ao Executivo que trouxe hoje as respostas, algumas a contento, outras ficamos ali em alguns impasses. E fizemos alguns encaminhamentos, inclusive um deles referente até a um projeto de lei recentemente aprovado aqui na casa, com voto contrário meu, mas aprovado aqui, alocando mais 50 milhões de reais no orçamento da SEDEMA desse ano aqui, e o orçamento do ano que vem está previsto menor do que o que está sendo executado nesse ano. E nesse projeto ele tem, nessa dotação orçamentária, tem ali um detalhamento onde a varrição ela está prevista em porcentagem e também a coleta de lixo prevista em porcentagem, mas o contrato da prefeitura com a empresa é em quilômetros para varrição e toneladas para lixo recolhido e destinado. Então que, obviamente, isso seja colocado nesse formato também no orçamento, na peça orçamentária, para melhor entendimento, para melhor compreensão e, obviamente, melhor fiscalização. Nós fizemos cobranças pontuais sobre a inclusão no orçamento de obras em regiões específicas, como o abastecimento de água para Nova Suíça, o asfaltamento da rua do Papa João Paulo II, na região do Monte Líbano, que são demandas pontuais. Também cobramos que nos relatórios técnicos fossem feitas algumas correções para facilitar a clareza e a transparência das informações. Das últimas audiências, eu posso dizer que avançamos muito com essas proposituras, fomos atendidas em todas elas e isso tem aumentado a qualidade da informação. Então, eu estive atento a esses detalhes como membro da comissão. A porcentagem do orçamento destinada à saúde e à educação também gerou dúvidas. Nos preocupa um pouco, obviamente houve um aumento em valores nominais na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde, mas em termos percentuais, a Prefeitura vai investir menos em educação no ano que vem e menos em saúde no ano que vem. Então isso nos preocupa um pouco. Obviamente, quando diminui o investimento em alguns locais, aumenta em outros, como Secretaria de Finanças vai ter mais recursos, Secretaria de Governo vai ter mais recursos. Foi objeto de alguns questionamentos e apontamentos nossos nessa audiência e esperamos que aí o Executivo se enquadre e vamos acompanhar para e passo toda a execução orçamentária. E agora os destaques do Câmara Convida de amanhã.
Olá, Rebeca, e você que acompanha o Jornal da Câmara. Nesta sexta-feira, o Câmara Convida recebe o Rodrigo Alves, que é chefe do Departamento de Comunicação da Câmara, e a Giovana Calabria, que é chefe do setor de Documentação e Arquivo, para falar da parceria da Câmara com a Escola Sudminuce e com o Museu Prudente de Moraes para a digitalização dos itens lá da Cápsula do Tempo, que foi aberta no dia 7 de setembro. Então, sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Câmara, em mais um Câmara Convida. Veja o resumo da pauta da reunião ordinária de logo mais. Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, e nós trazemos agora para você ligado aqui no Jornal da Câmara as principais proposituras que serão apreciadas daqui a pouco na 56ª reunião ordinária. A pauta da ordem do dia desta sessão conta ao todo com 8 proposituras, entre elas o projeto de lei complementar número 13 de 2022, com uma proposta para flexibilização dos pedidos de regularização fundiária na cidade. De autoria de um grupo de 13 vereadores, a matéria altera a lei complementar número 404 de 2019, que trata do regramento para a concessão de regularizações de núcleos habitacionais. O projeto será apreciado em primeira discussão e permite aos proponentes da regularização a apresentação de qualquer documento de eficácia comprobatória da existência do núcleo informal em data anterior ao marco regulatório. Além disso, os vereadores devem votar nesta reunião ordinária. Ao todo, 8 proposituras, um projeto de decreto legislativo em discussão única, um requerimento, 5 projetos de lei em segunda discussão e um projeto de lei complementar. Outro destaque da reunião ordinária nesta quinta-feira é o projeto de decreto legislativo número 56 de 2022, de autoria dos vereadores Paulo Camolese e Acácio Godoy, que institui na Câmara o Fórum Permanente para o Desenvolvimento da Cultura Hip Hop. A matéria será votada em discussão única. O expediente da reunião ordinária será suspenso também por 30 minutos em função do requerimento número 731 de 2022, de autoria do vereador Acácio Godoy. O tempo será destinado à explanação do articulador diocesano da Pastoral Social, Fé e Política da Diocese de Piracicaba, Rogério Teixeira da Cruz, sobre a cartilha de orientação política. Fique ligado em nossa programação aqui na TV Câmara. E para conhecer mais a fundo as matérias que tramitam aqui na casa, você pode acessar o nosso site câmarapiracicaba.sp.gov.br. E termina aqui mais um Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta-feira. Na próxima segunda, o Jornal da Câmara está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Tenham todos uma ótima noite.